Boa noite, queridos amigos, irmãos do NET, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aos estudos que geralmente aconteciam na quarta-feira. Um bate-papo que a gente fazia à noite sobre o livro Religião dos Espíritos. Então, sempre se inicia com uma passagem do livro dos Espíritos, a análise de uma questão e depois os comentários do Emmanuel a respeito delas. A gente havia terminado a lição 40 e iniciaríamos a lição 41, O Caminho da Paz. E ali a questão do livro dos Espíritos utilizada é a 743. Então, quando eu vou lá na terceira parte que fala sobre a guerra, eu queria ler primeiro a questão 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Os Espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente porque ele evita suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então a gente chega na 743, que é o objeto da lição. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Como sempre, antes da gente ler os comentários do Emmanuel, vamos só prestar uma atenção rápida nas respostas que foram dadas, para a gente começar a construir um plano de entendimento a respeito do que nós vamos discutir. Na 742, qual a causa que leva o homem à guerra? O início da resposta dos espíritos, predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. Então, o que são essas paixões? São tudo que carrega o ser humano para longe da racionalidade. Então, quando a gente age no automático, quando a gente fala assim, nossa, fiz aquilo sem pensar, a gente pensou, mas a gente não teve tempo de processar e absorver aquela ideia. Então, quem está falando ali é o nosso velho eu. Geralmente, os nossos instintos carregados aqui que dão aquela resposta rápida. Quando o instinto responde, geralmente dá ruim. Ali é o nosso lado reptiliano do cérebro, né? Aquela coisa arcaica. Então, quando a gente responde de uma vez, são os nossos instintos que estão respondendo. E quando ele fala a predominância da natureza animal sobre a espiritual, é disso. Quando a gente se espiritualiza, a gente se distancia do automatismo, do instantâneo, do animal, e começa a compreender a humanidade, a sociedade, o próximo como irmão. Quando ele fala satisfação das paixões, é quando a gente coloca o nosso orgulho e vaidade acima de todos os outros valores. Então, na questão objeto dessa lição, a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça, essa justiça, claro que não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus, e praticarem a lei de Deus. E qual é a lei de Deus e qual é a justiça? Quando a gente lembra do que Jesus disse, quais são os maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Simples assim. Se a gente conseguisse internar somente esses dois conceitos, a gente já não teria grande parte dos problemas que vivencia na humanidade. Mas vamos ver o que o Emmanuel falou. Então a lição chama O Caminho da Paz, é a 41ª lição. Dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana. A barbárie que perpetuava os desregramentos do instinto, a fome que atormentava o grupo tribal, a peste que dizimava populações, o primitivismo que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor, a ignorância que alentava as trevas do espírito, o insulamento que favorecia as ilusões do feudalismo, a ociosidade que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência, o cativeiro que vendia homens livres nos mercados da escravidão, a imundície que relegava residências terrestres ao nível dos brutos, a guerra que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Então aqui ele se refere à humanidade em seu estado de barbárie. Perpetuava os desregramentos do instinto, ou seja, favorecia aquilo que a gente tinha de pior.
Então todas essas condições, se a gente olhar no mundo antigo, elas estavam presentes de fato. Então, dos nossos problemas antigos, sem dúvida, a fome era um deles, a guerra era outro, a peste era outro, a escravidão era mais um. E aí ele continua a lição dizendo: veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea, e acabou-se o insulamento. Progrediram os princípios morais e o trabalho fulgiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene conseguem resolver o problema da paz. Porquanto a guerra, monstro de 1000 faces que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II, somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da Terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nolo revela, atualmente sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo, que nos advertiu convincente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Então, essa é uma lição que eu julgo muito forte, muito importante, até pelo nosso momento aqui de grande sofrimento e dor no planeta atual, porque muitos desses elementos que ele cita parecem ter retornado, né? Então, claro que a peste, quando ele fala aqui, nem se compara ao vírus de hoje, mas a situação de pânico e medo da humanidade era muito grande. E quando a gente fala da guerra, a gente tem exemplos no nosso século, né? A gente não precisa ir lá no passado para encontrar. E quando a gente cita os exemplos mais infelizes de conflitos que tivemos, como a Segunda Guerra Mundial, a civilização alemã ela era a mais educada e civilizada da Europa. E isso não deixou de permitir que eles fizessem o que fizeram. Então a gente precisa primeiro fazer uma dicotomia clara entre racionalidade, progresso, vamos dizer, intelectual e moral. Um não necessariamente acompanha o outro. Pode ter um grande progresso intelectual, como a humanidade realmente teve, mas não ter um acompanhamento moral que trouxe para o progresso material um lado humanitário, espiritual, dignamente desenvolvido. Então a gente já cansou de bater papo e discutir sobre isso nesses estudos, né? A gente debateu enormemente como a falta de um apoio moral às ações materiais tem causado problemas no mundo. Porque quando não há uma espiritualidade envolvida, o que resta é material e são as paixões que dominam. Então o que, que o nosso mundo premia? O nosso mundo premia o resultado econômico, um resultado abastado. Quem são os heróis do mundo? Quais são os exemplos que se seguem? Então, se a gente parar para fazer uma reflexão simples, o que, que o mundo coloca em primeiro lugar? Siga um exemplo básico, vão até uma banca de jornal. Quando você chega na banca de jornal, quem que está lá exposto nas manchetes? O que, que o mundo está olhando e falando, meu, tá aí um exemplo a ser seguido. E essa nossa época é ótima porque todo mundo que estava correndo atrás de objetivos enormes, querendo construir fortunas, de repente se vê trancado e refém de um vírus que ele não enxerga. Pessoas abastadíssimas na Europa não tiveram chance nenhuma de se salvar. Então, até onde valeu a pena? Esses questionamentos são simples, mas eles fazem a gente pensar um pouquinho mais. Será que o que não está faltando no mundo é realmente irmandade? Será que a gente olha para o próximo como nosso irmão?
Ou será que o nosso exemplo de vida hoje é realmente a corrida aos supermercados e cada um abarrotando o carrinho enquanto tem, ainda que isso cause aumento de preço? Ainda que isso dificulte ainda mais a vida de quem já vive um cotidiano difícil em situações normais. Então o egoísmo é uma das maiores manifestações que a gente tem. Problema seríssimo. Esse sim causa conflito. Então não se prendam ao exemplo de guerras como aqueles conflitos generalizados, enormes, que destroem o planeta. Não. Pequenos, pequenininhos. Transtornos do cotidiano. Esses já são suficientemente graves no nosso tempo. Nós estamos no século XXI. Quando vocês eram crianças e estavam na escola no século passado, como que vocês desenhavam o ano 2000? A gente imaginava os Jetsons, né? Tudo voando, carro voador, robô atendendo, aquela coisa futurista, maravilhosa. A gente está em 2020 e a gente está com medo de um vírus. Ele foi o suficiente para dar uma parada no mundo. Então que essa parada seja reflexiva, não de pânico. A gente está vivo aqui, não tem o que fazer a respeito. A gente pode progredir, agir melhor, melhorar, evitar os cenários. Lembrem-se que a lição chama O Caminho da Paz. E aqui é muito claro no final o caminho da paz. Somente desaparecerão os conflitos quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. Não é fácil. É difícil para a gente adquirir empatia automática, né? Olhar para o próximo e falar, eu amo ele como irmão. Não. Agora, o mínimo de respeito, empatia, cordialidade, assistência a gente tem que ter. Essa época é um teste para isso. Cabe a nós fazer dela uma época boa, melhor. Quando tudo isso passar, que essas lições fiquem. Que a gente não se lembre de Deus e da espiritualidade, de tudo isso só na hora da dor. Porque aí a gente é ingrato, aí a gente é interesseiro. E pelo menos todo mundo que está acompanhando esse bate-papo aqui há muitos anos já lá no NET, a gente sabe que não é interesseiro, a gente realmente está tentando melhorar dia após dia. Então é a nossa obrigação ser um exemplo. Quando a gente for desafiado no nosso íntimo, não ceder ao instinto das paixões. Realmente tentar praticar o evangelho que a gente estuda tanto. Passam os dias agora, mesmo online, da forma com que está, mensagens e mais mensagens, apoio e mais apoio, correntes e mais correntes de oração. Mas se isso não for internado na gente, se a gente não sair dessa melhor como ser humanos, foi uma prova em vão. E poucas coisas são mais tristes do que deixar passar uma oportunidade de aprendizado. Pouquíssimas. Então essa lição ela não foi só oportuna, ela precisa ser um reflexo constante. Nós precisamos parar para pensar o quanto a gente está próximo da barbárie e longe da humanidade. O quanto a gente está próximo do egoísmo e longe do amor aos nossos irmãos. O quanto a gente zomba dos outros e não entende que a gente seria o motivo de zombaria. Então, o quanto eu vejo o cisco lá dentro do olho do outro e não vejo a trave no meu. Essas são as reflexões que tem que ficar. Amar o próximo é difícil, mas se fosse fácil não teria mérito algum para nós, né? Já demoramos para aprender. Então, que o nosso esforço agora seja mais digno do que outrora. E que tenhamos agora a humildade de pedir por isso. Incluamos esse item nas nossas preces e nas nossas atitudes. Afinal de contas, é a prática que vai fazer a gente progredir, não o discurso. Certo? Fiquem com Deus, boa noite. Espero que tenha sido útil essa lição.